Fala aí, torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do Verdão. Nessa segunda, tem informação sobre Matheus Reis, lateral do Sporting, chegando no Palmeiras. O Palmeiras teme a saída do Piquerez para a Europa e já busca um substituto. Comenta aí, você aprova essa contratação? Agora, sem mais enrolações, bora ver aí as últimas novidades do Palmeiras. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Preciso responder se Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting, ainda pode ser contratado pelo Palmeiras. Fui o primeiro a informar que o lateral brasileiro de 30 anos, formado na base do São Paulo, interessava ao Verdão. Palmeiras muito preocupado com a possibilidade de Piquerez jogar na Europa, até porque o assédio europeu era grande, procurou o representante do Matheus Reis para entender se existia algum tipo de possibilidade de acordo. Vale contar ainda que o Matheus Reis, no último jogo da temporada passada, na final entre Sporting e Benfica, acabou se acidentando com um jogador do Benfica e torcedores do Benfica entenderam que o Matheus Reis tinha chutado a cabeça de um jogador do Benfica de propósito. A partir daí, ele passou a sofrer uma série de ameaças de morte, o que fez com que o Matheus Reis cogitasse a volta ao Brasil. Negociação com o Sporting não seria das mais complicadas, embora o salário do Matheus Reis seja elevado. Ele ganha em Portugal R$620 mil mensais, valor considerado alto para um lateral que, para voltar ao Brasil, certamente exigiria uma compensação financeira maior. A renovação de contrato do Piquerez faz com que o Verdão desista da contratação do Matheus Reis. Então dá para assegurar que não existem tratativas no momento. A busca prioritária do Palmeiras por hora é para a contratação de um volante que chegue para o lugar do Richard Rios. Só para completar, em relação ao Verdão, registrar o empate em 2-2 com o Vitória, empate com sabor de vitória para o Verdão. Isso porque o Palmeiras chegou a estar perdendo por 2-0, foi buscar os gols de empate no pênalti convertido pelo Piquerez e na bonita cabeçada de Flaco Lopes já nos instantes finais. Vamos ver o Palmeiras, como é que foi a situação do Palmeiras ontem? O Palmeiras começou perdendo para o Vitória, né? Chegou a estar perdendo por 2-0. Renato Kaiser marcou o primeiro gol, o Eric fez o segundo. Aí Abel Ferreira chamou a tal da cavalaria. Colocou vários jogadores em campo com um time muito mexido. Você já tá dando risada. Batalhão aqui. de choque, é. O batalhão. Tá na moda usar essa frase, né? Essa expressão. A cavalaria tá virando um clichê. Pois é, ó. Facundo, Vitor Roque, Piquerez, Ramon Sousa, todo mundo entrou aí no segundo tempo. E o Palmeiras conseguiu o empate por 2-2. E aí, Hernanzito, como é que você tá? A gente tá falando aqui, né, de quem pode poupar ou não. Foi a escolha que o Abel fez ontem, pelo menos para iniciar a partida. Fez bem ou não fez? Fez bem, poupou todo mundo. O Vitória é um time que tem um elenco reduzido, mas o Carille chegou fazendo um bom trabalho lá. Vou copiar o PVC aqui, não é um absurdo, com o time reserva, você ter um resultado ruim contra o Vitória. É difícil jogar lá. É bem difícil. A gente tem que ter algum respeito por um clube da tradição do Vitória. É isso. Quem já foi a Salvador, no Barradão, a torcida não para nem um minuto. O time, como conjunto, elenco do Vitória, é curto, não é de tanta qualidade. Mas o Carille sabe arrumar time. E aí tem jogador de velocidade como o Eric, que faz um golaço desse, circunstância do jogo. E aí o Abel começou a fazer as alterações e conseguiu um empate. Então, assim, é o pior Palmeiras da era Abel. O Abel bateu no teto. O elenco do Palmeiras é ruim. O elenco é curto. As contratações foram erradas. É tanta reclamação, é tanto questionamento, mas aí você vai ver o Palmeiras. Melhor campanha da Libertadores. Classificado na Copa do Brasil, disputando, né? Não está morto, né? Porque perdeu de 1-0, tem um jogo em casa. Na terceira colocação do brasileiro. Então, assim, daqui a pouco a gente, né, vai estar exigindo que os caras façam loucuras, porque não ganham um jogo. Então, acho que é um momento de paciência. É um time que está se formando. Então, eu acho que, assim, às vezes tudo fica muito exagerado. Não, parece que você está cultuando a derrota e não é isso. Dá uma noção de realismo. Passando pano pro Abel, é isso? Não se trata... Tem essa crítica também. E não é pelo Abel, a questão não é o Abel, nem é o Felipe Luiz, a questão é o entendimento do nível de realismo que você precisa ter. O Palmeiras do Rubens Minelli, do Oswaldo Brandão, ia jogar contra o América de Rio Preto e empatava e perdia.
Então, ia jogar contra o Comercial em Ribeirão Preto e perdia. São Paulo do Tele também. Também. Então, cara, o Flamengo foi eliminado no Campeonato Brasileiro no Maracanã com o jogo contra o Ceará, em 85. O Flamengo foi eliminado, o Flamengo perdeu o tetracampeonato carioca, tá na história, só buscar, pro Serrano em Petrópolis. É. Então, pera um pouquinho, você não pode empatar com o Ceará em Fortaleza? Você não pode empatar com o Vitória em Salvador? O Vitória fez uma final de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Evair ganharam de 2-0 do Vitória no Morumbi. Uma final de Campeonato Brasileiro. É um Vitória que está aí no momento tentando se estabilizar, uma estabilidade maior com o Carille, né? A gente está vendo os lances da partida, a gente viu o gol de empate do Piquerez de pênalti e teve o Flaco Lopes também no finzinho da partida. Mas não falando sobre a conjuntura, o jogo em si, PVC, como é que foi esse jogo do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras tem um problema hoje, continua sendo o mesmo problema desde o início do ano. O Palmeiras não conseguiu se estabilizar. E é mais difícil se estabilizar num processo de 11 jogos em 33 dias. Mas o Palmeiras não montou o time novo. E acho que essa é a parte, e vamos chegar na coletiva do Abel, essa é a parte que está tornando o Abel mais instável. Embora todas as coletivas do Abel, desde o princípio, tenham tido curtos circuitos de tempos em tempos, o Abel parece um pouco mais... Parece, neste momento, deixa eu retirar um pouco mais, o Abel parece um pouco tenso e o time não parece estável. É um time que perdeu 12 jogadores em relação ao ano passado, perdeu porque quis perder, perdeu o Mike para o Santos, perdeu o Vitor Reis para o Manchester City, perdeu o Estevão, o Paulinho está machucado, mas saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então, é um outro time. Esse time era para estar pronto já. Também acho. Podia estar mais pronto. Tem muito jogador bom. Então, podia estar mais pronto. Mas não está. O time não engrena. O time não encanta. O time não seduz. E o Abel está tenso com isso. E tem um derby na quarta-feira. Ontem, quando o time entrou com os titulares, corrigiu o meio-campo, que eu achei o meio-campo muito leve, né? Alan, Thales e Luigi eram os 3 meninos para conduzirem o time. A bola não parava no ataque e o Vitória foi melhor que o Palmeiras. Depois que entrou o batalhão de choque... já não pode mais falar na cavalaria. O time estabilizou e conseguiu chegar ao empate, podia até ter vencido a partida. Mas tem um detalhe que eu acho muito valioso, uma informação muito valiosa para entender o tamanho do tombo, que não foi tombo, porque foi um empate. O Palmeiras ia ontem perder o segundo jogo seguido depois de 1 ano e 1 semana. A última vez que o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos foi dia 27 de julho do ano passado, quando o Abel admitiu que errou o planejamento e escalou só reservas contra o Vitória, no Allianz Parque. Olha que coincidência incrível. No ano passado, 27 de julho, ele escalou reservas contra o Vitória, 10 jogadores diferentes da derrota para o Fluminense, e o Palmeiras no Allianz Parque perdeu por 2-0 para o Vitória, surpreendentemente, com um time de 10 mudanças em relação ao jogo anterior. Vitória era do Carpini no início do trabalho. Carpini no início do trabalho. E agora o Palmeiras ia perder pela segunda vez seguida depois de 1 ano e 1 semana. Contra o Vitória, no Barradão, com um time reserva. Só que não perdeu. Então faz 1 ano e 1 semana que o Palmeiras não perde 2 jogos seguidos. E assim, ó, você vê o termômetro da torcida do Vitória, os caras estão bravos. Porque saiu 2-0, a torcida estava lotando o estádio, empurrou, era time reserva. A derrota foi o Vitória. Era time reserva do Palmeiras. Então, assim, o torcedor do Vitória, sim, tem razão de achar que o time vacilou. E assim, vacilou porque é um elenco curto e a qualidade do elenco não é, assim, uma maravilha, né? O cara, ele vai ter muito trabalho aí para arrumar esse Vitória. Então, você pega o lado do Palmeiras, fez mudança ali, muda daqui, tem elenco,
Então você olha o universo Palmeiras, ele olha muito o copo meio vazio do que o meio cheio. Chegar dia 4, né? As contas começam a vencer, o PVC, o telefone toca. Os boletos vão chegar. Boletão. E as cobranças. Os boletos que ele não pagou, entendeu? É verdade, é verdade. Mas aí você vê o torcedor do Palmeiras olhando muito o copo meio vazio, né? Então, assim, cara, véspera de um derby. O derby tem que entrar numa vibração diferente, tem que entrar numa empolgação diferente. Óbvio que sim, é o derby, é jogo grande. E aí você pega um jogo em Salvador, reserva, aí recupera, eu vejo muito mais positivo do que negativo. Pela circunstância do jogo, né? Por esse lado não ficou ruim. Mas se o Abel Ferreira anda tenso, pelo que o PVC falou, vamos ver como ele se comportou na coletiva que foi tão polêmica ontem. É um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado a preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Então essa foi a parte final da coletiva do Abel, e aí tem algumas questões que a gente tem que colocar em contexto, né? Que era uma coletiva com poucos jornalistas, né? 5 jornalistas, então poucas perguntas foram feitas, e alguns jornalistas fizeram mais de uma pergunta justamente por isso. Não era a primeira pergunta do repórter, e o assessor de imprensa avisa, né, a última pergunta. Se eu não me engano, era o Pedro Rocha. Era o Daniel, o Pedro Rocha era o repórter e o Daniel era o assessor de imprensa. Avisa a última, o repórter faz uma pergunta, o Abel responde, e aí o jornalista, ele pede para fazer mais uma, de forma muito educada. Se permite, ele faz. E o Abel já está meio ali que levantando, e aí fala dessa resposta rápida e levanta de vez. Como eu falei no início, eu achei que, independentemente desse contexto, o Abel foi bastante grosseiro, e eu acho que também tem um acúmulo de outras atitudes que ele já teve em coletivas que não foram legais, né? Ele já teve declaração preconceituosa, ele já foi machista com uma colega também, acho que tudo isso acaba juntando. Como é que vocês viram essa coletiva PVC e Hernan? Eu acho que é uma questão da imagem que é fundamental. Eu gravei um vídeo hoje para o UOL mais cedo, porque ontem eu fui dormir, estava vendo o jogo internacional. Eu não vi a coletiva ao vivo. A coletiva passou ao vivo no Sport TV durante o programa Fechamento. Mas eu estava vendo o Internacional em São Paulo. Então eu não vi ao vivo. Aí prestigiando o amigo aqui, é isso? Eu também, Anazito. Você tem muita moral. Também estava vendo. Aí começou a picotar mensagem no meu celular perguntando da coletiva do Abel. Eu não fui ver, eu estava vendo o jogo. Aí o UOL pediu para eu gravar um vídeo. Aí eu falei, deixa eu ver a coletiva primeiro. Aí eu fui ver a coletiva inteira. Aí eu revi a coletiva inteira. Entendi que tinha uma grosseria. Achei a coletiva dele muito boa, tensa, quase monossilábica em alguns momentos, mas ele respondeu tudo. Sim. A melhor resposta foi para um repórter da Bahia, não sei o veículo, em que ele pergunta se ganhou 1 ponto ou perdeu 2, e ele diz, acho que a gente deixou 2 pontos aqui. Ele admitiu que tinha fracassado, ou seja, que deixou 2 pontos ali. Ele queria ganhar o jogo. E aí vem a cena, a imagem dele sair e dizer, o planejamento vou começar a pensar, já levantou e foi embora. Bom, aí essa imagem é o central, porque eu fui dormir com as pessoas me perguntando sobre isso, acordei e fui na padaria, do lado da sua casa. Fui na padaria. Cheguei na padaria, o cara falou, e a coletiva do Abel? Falei, cara, tem um cenário, né? Sim. Pô, eu vou dormir pensando na coletiva, vou acordar com o cara me perguntando da coletiva, tem uma coisa. Então, a imagem, se ele tivesse 1 segundo mais de paciência, 1 segundo mais, dissesse, agora vou começar a planejar o jogo de quarta-feira sobre o que você está me perguntando. Com licença, a coletiva está terminando. Aí o assessor de imprensa, que é o Daniel, diria muito obrigado, ele levantaria e sairia. Zerou. A questão central não é. Eu já vi muitas coletivas muito piores. Com o Tele, estou ficando velho,
coletiva E o com Tele. ele próprio, ele já teve atitudes piores. Não, mas assim, eu acho, a maior de todas que eu vi na minha vida foi do Filipão, que eu descrevi a imagem de um dedo e de um círculo formado em outro dedo, e ele fazia um sinal que eu não vou reproduzir aqui, e falava: só vocês têm folga. Depois eu conto separadamente. Cara, tem cenas surreais. Coletiva do Tele era sensacional ter o privilégio de participar de coletiva do Tele. Mas o Tele, quando tinha 5 pessoas em torno dele, ele tinha dia que ele virava bicho. E saía 1, 2, 3, ficava 1, 2, ele era um doce. O Abel não passou, ontem não fez nem cosquinha nas velhas coletivas. Mas também a gente está num tempo que é diferente. Você não admite certas coisas que no passado eram toleráveis. Ou toleráveis, não. Toleradas. Eram toleradas. Eu acho que o problema central ontem foi a imagem. E ele precisa compreender. Ele precisa não, ninguém precisa nada. Ele pode compreender que uma imagem como a de ontem compromete o dia seguinte inteiro, não o dele. Compromete o ambiente inteiro de trabalho. Que tem um monte de gente fazendo gestão de crise hoje. Para explicar que era a última pergunta, para explicar que o repórter tinha feito 3 perguntas, para explicar que... Entendeu? Cara, compromete o dia seguinte de todo mundo. Por causa de 1 minuto. Se ele dissesse: o planejamento, vou começar a pensar... segundo. Se ele termina de responder sentado, exatamente, já não tinha discussão. Exatamente. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É um clichê, mas um clichê valioso, tanto que a gente repete sempre. Você falou do Filipão, teve uma vez que o Filipão chamou um repórter de palhaço também. Falou: você chamou o Pretzel comigo. Foi o Pretzel? Não, Foi o Pretzel. foi o Pretzel, não, foi o... Vocês são todos palhaços e você é o maior palhaço de todos. Não, tu é o maior deles. É o maior deles, é o Pretzel. Não foi o Pretzel. E aí os jornalistas fizeram um protesto depois e usaram o nariz de palhaço. Que era da Rádio Globo, agora tá na ESPN, bem magrinho. Esqueci o nome dele, meu Deus. Prates. Rafael Prates. Foi o Prates. Eu acho que foi o Pretzel. Bom, o Pretzel tá tudo parecido. Acho que foi pro Prates, sim. Enfim, e os jornalistas depois fizeram um protesto usando o nariz de palhaço. Mas a que eu lembro é que eu estou descrevendo com todo o cuidado do mundo, porque é impossível não ter cuidado com essa cena. Mas assim, eu não lembro. Ele falava assim, tinha uma coletiva que eram coletivas que não eram gravadas todas, né? Você fazia o círculo em volta do... E aí a gente começou a perguntar e ele respondia tudo monossilábico. Não. Sim. Talvez. Sim. Não. Muricy Filipão, o que você tem? Tá diferente? Não, tenho nada não. Galera, e ontem o Palmeiras conseguiu um empate muito bom aí contra o Vitória. Conseguiu empatar aí com um gol de pênalti do Piquerez e um do Flaco Lopes. O pênalti foi sofrido pelo Ramon Souza, né, que iniciou sua trajetória no Palmeiras aí com o pé direito. Jogou muito contra o Corinthians na quarta passada e hoje sofreu o pênalti aí, o gol que deixou o Palmeiras vivo na partida. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Kaiser aos 34 minutos e o segundo pelo Eric aos 65. 2-0, todo mundo pensava que o Vitória ia ganhar, só que aí o Palmeiras conseguiu, né, galera, o empate aí no finalzinho do jogo. E agora, né, galera, vamos falar sobre a arbitragem do jogo da volta da Copa do Brasil. O árbitro vai ser o Daronco, vai apitar aí o segundo jogo da final e vamos ver o que vai acontecer, né? O primeiro jogo teve umas polêmicas aí na questão do pênalti no Memphis, o gol impedido também do Maurício, né? Ali o Gustavo Gomes, aparentemente, segundo a arbitragem, estava um pouco à frente e aí foi invalidado o gol de empate do Palmeiras. Palmeiras que até merecia o empate, jogou bem contra o Corinthians, mesmo na casa do adversário conseguiu segurar o jogo ali, os ataques do Corinthians, mas não conseguiu sair com resultado positivo. Mas aí vamos ver o jogo da volta, né? O Daronco vai ser o árbitro e o VAR vai ficar pelo Caio Max Augusto Vieira de Goiás. Comenta aí, galera, vocês estão com expectativa grande aí para o jogo da volta. Vai ser na quarta-feira, 9h30, e pode definir aí, né,
quem vai se classificar para a próxima fase. Lembrando, quem passar aí vai ganhar uma boa bolada da CBF, né? Acho que é mais de 5 milhões de reais pela classificação. Então vamos ver aí se o Corinthians ou o Palmeiras vai se classificar. Acredito que o Palmeiras tem total chances de reverter, até porque foi 1-0 só na ida. Então qualquer 2-0, 3-1 em casa dá para se classificar, ou então 1-0 e ganhar, quem sabe, nos pênaltis. Comenta aí qual é o seu palpite para o jogo da volta. Na minha opinião, o Palmeiras ganha o jogo da volta por 2-0 e vai se classificar aí em cima do Corinthians. Comenta aqui a sua opinião. Agora sem mais delongas, até o próximo vídeo, pessoal.